Olá, você está no Visão Parlamentar, gravado em home office, em função dos riscos da transmissão comunitária do coronavírus. Neste programa, eu converso com o deputado Bernardo Mocida, do PSB, vice-presidente da Comissão de Minas e Energia da Assembleia. Vamos falar sobre propostas para a diversificação econômica de cidades mineradoras e o papel que a Assembleia terá na fiscalização e no aprimoramento do acordo firmado entre a Vale e o Executivo Estadual em reparação à tragédia de Brumadinho. Deputado Bernardo, seja bem-vindo ao Visão Parlamentar. É um prazer recebê-lo pela primeira vez no programa. Prazer é meu, obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre as ideias e sobre as propostas que nós estamos trabalhando na Assembleia. Deputado, o senhor assumiu o mandato na Assembleia no início desse ano, já com um histórico de militância e atuação em defesa de alternativas para cidades mineradoras, como vereador lá em Itabira. E foi eleito na semana passada vice-presidente da Comissão de Minas e Energia para esse próximo biênio. Quais são os caminhos para que esse necessário debate de diversificação econômica das cidades que dependem dessa atividade minerária evolua para ações concretas e efeitos aí de médio e longo prazo? A mineração ela é uma atividade econômica fundamental para o estado de Minas. Então, no presente, ela é uma das principais fontes de emprego, de renda, de impostos para o estado de Minas Gerais. Nós temos muitas cidades que dependem diretamente da mineração. É o nosso principal produto de exportação. O estado de Minas Gerais exporta minério, seja minério de ferro, seja minério, ouro, enfim, pedras. Então, é uma atividade realmente importante para o estado, porém, é uma atividade que não é renovável. Esse é o grande dilema, o grande drama e o grande desafio da mineração. A gente, enquanto tem a atividade sendo exercida, nós temos normalmente um bom nível de renda, empregos qualificados, ou empregos que, ainda que não sejam a mão de obra mais qualificada, mas que costumam ter uma boa remuneração, mas essa atividade ela depende essencialmente de uma riqueza natural e que não se renova. Portanto, o nosso desafio enquanto representante, enquanto parlamentar que discute o Estado, é encontrar alternativas para a construção de cidades sustentáveis, pensando muito no pós-mineração. O que vai ser das cidades, o que vai ser do Estado de Minas Gerais, quando essa riqueza natural ela se acabar. É algo que já aconteceu em outros momentos históricos em municípios diversos do estado de Minas. Por exemplo, no ciclo do ouro, nós tivemos um Ouro Preto que se desenvolveu muito, que se enriqueceu e que, no entanto, quando exaure aquele ciclo, tem um empobrecimento muito grande. E agora nós estamos vivendo um ciclo de minério, principalmente, no qual várias cidades também se enriqueceram, têm um bom nível de renda, mas que não estão se preparando para esse futuro. Então, esse é o nosso grande desafio, é fazer com que haja uma mineração sustentável, tanto do ponto de vista ambiental, está aí como exemplo as dois grandes exemplos que nós tivemos, no caso aí de Mariana, de Brumadinho, que foram tragédias que mataram pessoas, que causaram grandes e graves danos ao meio ambiente, mas não apenas no aspecto ambiental. Essa sustentabilidade não precisa também ser uma sustentabilidade econômica, então é preciso que essa atividade ela produza frutos capazes de se renovar, Ela precisa de ser uma sustentabilidade social, a sociedade precisa ter um proveito a partir dessa atividade que é produzida ali. Enfim, então são aspectos que precisam de ser o tempo todo ressaltados
para que a gente tenha uma atividade mineradora ativa no Estado, mas que não cause uma dependência e que essa dependência não nos condene a ficar sempre dependendo de recursos naturais. Especificamente na área tributária, quais as modificações que o senhor acredita que devem ser feitas com relação à mineração? Os estados e municípios mineradores são adequadamente compensados até o momento? Bom, essa é uma questão também muito importante de ser tratada. Nós tivemos uma legislação federal, a Lei Candir, que ela isenta da tributação do ICMS aqueles produtos que serão exportados. Isso, se a gente pensar em termos de país, é benéfico para o Brasil, porque, evidentemente, nós ampliamos a nossa exportação, o país se torna mais competitivo e nossa balança comercial é favorecida com esse tipo de política, né? Então, favorece a exportação. Contudo, no caso de Minas Gerais, nós estamos exportando uma riqueza natural não renovável, especialmente, né, quando eu falo dos frutos da mineração, seja o minério de ferro, seja o ouro. E quando a gente isenta esses produtos do ICMS, nós acabamos tirando das suas bases de produção o retorno que seria dessas atividades. Basicamente, nós temos o nosso principal tributo estadual, que é o ICMS, isento sobre o nosso principal produto de exportação, que é o minério. Então, isso, de fato, corroeu de forma bem significativa a base fiscal do Estado de Minas Gerais. A compensação feita pela Lei Candir, infelizmente, ela demorou muito a acontecer, ela ainda não foi feita de uma maneira plena e ela é insuficiente. E mais do que isso, quando a gente fala em compensação pela Lei Candir, nós estamos falando de compensação para os estados, mas os municípios mineradores ficam fora dessa compensação. Aí, voltando na origem da sua questão, e o CEFEM, que é a compensação financeira sobre a exploração mineral, esse CEFEM não serviria para isso? Bom, o CEFEM tem uma outra finalidade, que é exatamente preparar os municípios para a exaustão do minério, né? Para a exaustão da matéria-prima ali que é explorada. E quando a gente trata esse tributo como se fosse um imposto comum e ele passa a compor, por exemplo, o orçamento e passa a contribuir para as despesas ordinárias, ele acaba perdendo a finalidade e não prepara o município para o ciclo posterior à mineração. Então, nós temos também uma discussão que precisa ser feita. Então, efetivamente, o que nós estamos fazendo é enviando a nossa riqueza, exportando a nossa riqueza, é uma riqueza natural, não renovável, e estamos ficando com muito pouco disso. Esse é o fato concreto que me incomoda muito. E eu quero ainda desdobrar um pouco mais esse raciocínio. O que acontece com a indústria da mineração? Ela, como eu disse, ela se instala aonde tem o minério, né? Obviamente, ela precisa da matéria-prima em um lugar, então ela não pode ir para qualquer lugar, ela só pode ser instalada onde está a riqueza natural. Ela se instala, ela explora uma riqueza que já está ali, exatamente por ser uma riqueza que já ela é natural. A mineração como um todo consegue pagar bons salários e isso acaba monopolizando a mão de obra que existe disponível na região. É muito comum, por exemplo, inclusive em cidades mineradoras, ter alojamentos de cidades vizinhas com trabalhadores que vêm de fora, porque muitas vezes a mão de obra disponível na localidade é insuficiente. Então, eu, por exemplo, que vivo em Itabira, estou acostumado a receber lá milhares, eu não digo aqui dezenas ou centenas, milhares de trabalhadores que às vezes chegam de outros estados, vem do Maranhão, vem do Piauí, vem do Ceará, vem da Bahia, vem de São Paulo, vem de todos os lugares do Brasil, de outras partes do estado de Minas Gerais também, e se instalam na cidade porque a mão de obra ali é bem remunerada. Qual que é o problema da mão de obra ser? Não é problema nenhum a mão de obra ser bem remunerada, mas
ela inviabiliza o surgimento de outras atividades econômicas, porque não tem mão de obra disponível. Então, é uma indústria que explora o recurso natural existente, que monopoliza a mão de obra disponível na determinada região onde ela está instalada. Com isso, impede o surgimento e o desenvolvimento de outras atividades produtivas. Portanto, torna a região mineradora dependente da própria atividade da mineração. Então, a gente entra num ciclo muito perverso para esses municípios. Um ciclo em que a dependência econômica inviabiliza o surgimento de novas atividades, ao mesmo tempo em que não há uma compensação à altura. Então, nós temos aí o que resta para a gente são os impactos ambientais, que esses ficam, né? As barragens ficam, todas as montanhas cortadas ficam, uma alteração significativa na paisagem, uma mão de obra preparada apenas para mineração e a inviabilização, não sei se esse é o melhor termo, mas efetivamente uma certa abafamento no surgimento de outras atividades econômicas. Por todos esses fatores, né, que é tão importante que se trabalhe as questões das compensações com antecedência e de alternativas à atividade também. Deputado Bernardo, pouco após a chegada do senhor à Assembleia, o governo do Estado anunciou em fevereiro, né, um acordo de reparação com a Vale pela tragédia de Brumadinho, com valores na casa aí de 37 bilhões de reais. São recursos que contemplariam, além de compensações socioambientais, investimentos em hospitais, até na construção de um rodoanel e do próprio metrô de Belo Horizonte. Em geral, esse acordo ele foi bastante celebrado pelas autoridades e muito criticado por famílias de vítimas, né, e representantes de comunidades atingidas. Qual foi sua avaliação inicial sobre os termos, o desfecho e esse processo de negociação? Bom, a gente tem que entender que a negociação, por si só, ela aconteceu de uma forma célere, rápida, né? Vamos dizer assim, considerando o que a gente está acostumado em termos de funcionamento e de demora de um processo judicial. Então, isso certamente precisa de ser avaliado como positivo, o fato de ter sido uma solução rápida. É importante destacar em relação ao acordo que essa compensação ela é a compensação para o Estado de Minas Gerais. Não é uma compensação, esse acordo não exclui, isso é muito importante, não exclui a possibilidade daqueles que foram atingidos, seja família, vítima daqueles que perderam seus entes queridos, aqueles que perderam seus parentes, aqueles que perderam seus amigos, sejam as famílias, ou sejam mesmo os danos materiais sofridos, aquela pessoa que morava na beira de uma determinada região que perdeu os seus danos, suas casas, etc. Então, eles continuam tendo a prerrogativa de fazer a discussão judicial. Então, o acordo, pelo fato de ter sido rápido, pelo fato de não excluir o direito de indenização dessas demais pessoas atingidas, eu considero, nesse aspecto, positivo. Porém, a gente não pode simplesmente acomodar com o acordo. Primeiro, o acordo precisa efetivamente ser cumprido, ele precisa sair do papel. O que nós temos, por enquanto, são, vou dizer assim, indicativos, né? Um termo firmado na Justiça, obviamente, com o governo do Estado, com a própria Vale, com o tribunal, homologado pelo tribunal, mas que ainda precisa de ser executado. E fiscalizar esse cumprimento, né, deputado Bernardo, vai ser uma das prioridades, aí, acredito, das comissões da Assembleia. Né? Exatamente. Eu, como vice-presidente da Comissão de Minas e Energia, eu tenho a tarefa de acompanhar o cumprimento desse acordo. Eu quero destacar aqui, eu sou advogado de formação, sou cientista político, fui professor universitário e represento uma região mineradora. Eu vim de Itabira, que é a cidade berço da Vale, conheço de bem e de perto a difícil relação que é estabelecida
geralmente entre a mineradora e os vizinhos. Nós temos muitos conflitos, inclusive de vizinhança, entre mineração e a comunidade. É muito comum. Então, a gente precisa ter esse acompanhamento permanente e nós vamos fazer isso. Agora, além do acordo, e aí é o ponto crucial que a gente precisa destacar, nós temos aqui um acordo de reparação dos danos causados, passado. O que a gente precisa agora, e esse é um propósito, um tema que eu quero debater enquanto membro da Comissão de Minas e Energia, é como que nós vamos preparar o futuro. O que há de ser feito, o que pode ser feito, em primeiro lugar, para que tragédias dessa magnitude jamais aconteçam. Nós não podemos imaginar, aceitar ou dar qualquer tipo de espaço para que uma tragédia como foi Mariana ou foi Brumadinho possa se repetir no estado de Minas Gerais ou no Brasil. Nós precisamos de uma legislação rígida, nós precisamos dos órgãos de controle funcionando. Não é admissível, como era no passado, o Departamento Nacional de Pesquisa Mineral, DNPM, que era responsável por toda a fiscalização da mineração em Minas Gerais, um estado do tamanho de um país, ter menos de 20 membros efetivos lá que atuavam. Então, a gente tinha um órgão que, sem estrutura, com uma responsabilidade imensa. A gente precisa ter a cobrança em relação a isso e o acompanhamento e a fiscalização permanente, em primeiro lugar. Em segundo lugar, qual é o tipo de relação que nós vamos estabelecer com a mineração? Por isso eu digo, qual é a cidade que nós vamos construir pós-mineração? Nosso objetivo é criar condições para que hajam cidades sustentáveis. E eu volto a insistir aqui, nós precisamos, portanto, de ter a parceria das grandes mineradoras, sobretudo da Vale, que é a maior mineradora, mas também aqui a gente pode incluir a Anglo, a Angolamento, a Anglo, a própria Samarco, né? Na construção dessas cidades sustentáveis. Elas precisam ser parceiras. Ela não pode simplesmente terminar as atividades dela, fechar as minas e ir embora largando as barragens para trás. Ela precisa deixar um belo cartão postal, inclusive para poder mostrar ao mundo que a atividade mineradora não é só o buraco, não é só a barragem, não é só a lama. Que a atividade mineradora pode gerar prosperidade a longo prazo. Depende da parceria da mineração na infraestrutura das cidades mineradoras, na atração de novos negócios, na prospecção de novos negócios, né? Atração, prospecção e desenvolvimento desses novos negócios, e também no investimento em educação, ciência e tecnologia, que é fundamental. Então, é disso que a gente precisa, é esse novo marco que nós precisamos criar. Um novo marco regulatório para a atividade, pensando no futuro, e não apenas na implantação. Nós temos 3 fases muito claras quando se pensa na exploração mineral. A implantação, o funcionamento e o fechamento. Essa fase do fechamento ela é muito sensível e é sobre ela que a gente também precisa de jogar um pouco mais de luz e voltar no nosso olhar. Há quem entenda, deputado Bernardo, no meio político, de que a Vale deveria ter até seus direitos cassados de exploração no quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, dado os danos ambientais que já causou e a conduta negligente ocorrida em Brumadinho. O senhor, pelas colocações que o senhor faz, parece que o senhor acredita que é possível construir uma nova relação de futuro com essa grande empresa multinacional. É mais nessa linha o pensamento que o senhor coloca. É exatamente nessa linha. Nós precisamos de trazer a Vale como parceira. Ela é uma empresa importante para o estado de Minas Gerais, ela é uma empresa importante nas cidades onde ela atua, ela certamente é uma grande empregadora, uma grande pagadora de impostos, porém, nós não queremos uma mineração ambientalmente irresponsável ou socialmente responsável. O que a gente precisa, volto a repetir, é buscar a construção de cidades mineradoras sustentáveis, que passa pela sustentabilidade ambiental. Então, precisamos ter uma legislação que garanta que novos desastres jamais tenham brecha para acontecer, uma mineração que seja economicamente sustentável, ou seja, ela não pode monopolizar toda a mão de obra e inviabilizar o surgimento de novos empreendimentos econômicos, como tem sido ao longo da história.
Então, eu estou falando aqui do que aconteceu já na história de Minas Gerais, né? Essa mineração ela precisa de ser socialmente responsável, tem que haver uma responsabilidade social com as comunidades que estão ali, sabe? A gente precisa de respeitar as culturas instaladas, inclusive o modo de fazer, as atividades que já existem nos municípios, porque senão a mineração se torna uma atividade extremamente árida, extremamente danosa, se não tiver esses cuidados. É nesse sentido que a gente precisa compreender a importância da mineração, tratar a mineradora como parceira, mas exigir dela que a mineração não seja feita baseando apenas no lucro. Nós precisamos de ter um acordo para a construção do futuro. Eu acho que qualquer mina que for aberta, antes da mina começar a operar, nós temos que pensar qual é o estado que nós vamos deixar quando aquela mina terminar a operação dela. Não se pode mais conceber o que acontecia no século passado. Chegar lá, começar a minerar, vai jogando rejeito aonde puder, vai empilhando aquele rejeito, vai fazendo barragens, e num dado momento fecha a mina e vai embora. Porque esse é o aspecto, esse é o estado, essa é a paisagem que tem ficado em Minas Gerais. O que nós temos ficado são com montanhas cortadas, lagoas cheias de lama e uma população totalmente dependente de uma única atividade econômica. Por isso, a mineradora precisa ser nossa parceira. Um tema mais imediato que a Assembleia vai tratar é o projeto que foi enviado pelo governador Romeu Zema, dentro desse acordo total de reparação, né, para a utilização da primeira parte dos recursos da Vale, nesse acordo de Brumadinho, seriam cerca de 11 bilhões de reais. Essa matéria vai ser analisada agora pelas comissões, né, antes de ir ao plenário, e eu pergunto ao senhor se o senhor acredita que é possível aprimorá-la, né, já que há uma previsão, inclusive, de remanejamento de recursos que podem ser feitos ali até o limite de 30% do total, como que esses recursos poderiam aí ser discutidos pela Casa. Bom, nós estamos chegando no ponto crucial, é o papel da Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa é o corpo onde estão os representantes dos 21 milhões de mineiros, e é a tarefa da Assembleia Legislativa discutir o projeto, estudar o projeto, ouvir as demandas da população mineira e melhorar cada projeto que chegar lá. Não será diferente com o PL que trata dos recursos do Acordo da Vale. A gente não pode esquecer que a cidade que está tendo a sua riqueza elevada, embora, né, os municípios mineradores que precisam de ter um tratamento também um pouco diferente diante das dificuldades que a própria indústria da mineração gera. Outros municípios poderiam ser contemplados, além de Brumadinho, na utilização desse recurso? Nós tivemos um impacto muito grande na questão das águas, né, na poluição de águas. A gente precisa de rever, então, toda a bacia de Paraupeba, buscar essa compensação ambiental. A questão das perdas econômicas que nós tivemos impactaram não apenas Brumadinho, mas todo o Estado. Então, é preciso também aproveitar esse momento para poder rever os investimentos possíveis na infraestrutura do Estado. E o que nós não podemos perder o tempo todo de foco, vamos insistir aqui, é que esse acordo ele serve para a reparação do que passou. A gente entende que ele é importante, mas entende que precisamos fazer impacto em relação ao futuro. Qual é o futuro das cidades mineradoras? Qual é o estado que nós queremos ter, sabendo que a mineração vai continuar sendo uma atividade relevante para o nosso estado, mas como que nós vamos preparar esse estado de Minas Gerais para viver um dia sem mineração? Esse é um problema crônico de Minas Gerais. Nós vivemos, outro dia eu disse isso, quero repetir, infelizmente nós mantemos uma pauta de exportação muito parecida com a pauta de exportação do século XIX ainda. Minas Gerais precisa de mudar isso. E só é possível pensar em qualquer avanço nesse sentido com investimentos em educação, ciência e tecnologia, para a atração de novas empresas, para a criação de novas empresas com base tecnológica, da preparação do Estado de Minas Gerais para essa indústria de 4.0, para a revolução digital que está acontecendo no mundo, e o Estado não pode. Enquanto o mundo está se preparando para viver com a era da comunicação
crescente, a era que os nossos produtos são comprados por internet, né, que os aplicativos dominam aí o dia a dia das pessoas, a gente continuar exportando café, minério e produtos manufaturados, enfim, com baixo valor agregado. Isso, infelizmente, é muito ruim para o Estado. O que eu proponho aqui, só para deixar muito claro, não é, de forma alguma, deixar de lado esses produtos que são típicos de Minas Gerais, como o café, como o minério, como tantos outros. Mas, na verdade, buscar agregar valor a esses produtos e incorporar novos produtos na nossa cadeia produtiva, sobretudo aqueles que tenham mais valor agregado. Quanto maior for o nosso investimento em tecnologia, em educação, em ciência, maior se tornam as nossas possibilidades, no futuro próspero, breve, ter uma economia mais atenta ao que está sendo desenhado para esse século que a gente vive. Doutor Bernardo Mussida, muito obrigado por sua entrevista conosco aqui no Visão Parlamentar. Esperamos ter outras oportunidades de conversar sobre as políticas públicas em Minas Gerais. Eu agradeço pelo espaço, me coloco à disposição e convido a todos que estão nos assistindo para acompanhar também os trabalhos ao longo do mandato, né, seja pelos canais oficiais da Assembleia, seja também pelos meus canais de WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim. Um grande abraço. Até a próxima. Essa foi a edição do Visão Parlamentar com o deputado Bernardo Mussida, do PSB, vice-presidente da Comissão de Minas e Energia da Assembleia. Falamos sobre o acordo firmado entre a Vale e o Executivo Estadual em reparação à tragédia de Brumadinho e de propostas para a diversificação econômica das cidades mineradoras. Para rever esta e outras entrevistas com deputados estaduais mineiros, acesse o nosso portal. Obrigado pela companhia e até a próxima.